Gravando. Tá, eu vou iniciar aqui então, para não atrapalhar muito o horário aí. Vocês estão vendo a projeção? Estamos vendo, sim. Beleza, então. Vou começar aqui o treinamento de ar-condicionado. Bom, vamos lá. Primeiramente, aí eu queria agradecer a GPE por, sempre disponibilizar esse tempo nas quarta-feiras. Eu queria falar também que isso é uma iniciativa que eu acho bem legal, que a empresa tem, de sempre estar pegando algum tema em específico e colocando na mesa para compartilhar com os colegas, né? Isso daí é bem legal, cara, e eu achei bem legal. E vi essa oportunidade aqui e resolvi aí trazer esse treinamento para vocês. Espero que vocês gostem. Vou dar uma pincelada rápida em toda, pelo menos nas partes principais de ar-condicionado. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando que se eu conseguir ajudar vocês aí com essas dúvidas, vou ficar feliz, tá bom? Então, vamos lá. O que vai ser abordado nesse treinamento aqui? Eu vou falar um pouco de climatização e refrigeração. Qual que é a diferença, né, entre eles? Vou falar do ciclo simples da refrigeração, que é no sistema de expansão direta e indireta. Né? Para eu falar de ar-condicionado, eu preciso primeiro explicar como é que funciona esse ciclo simples, porque ele é um ciclo para todos os modelos de ar-condicionado. Então, é bom fundamentar essa parte aqui. Aí, na sequência, eu vou falar um pouco sobre os tipos de ar-condicionado, os mais utilizados, né, hoje em dia. E, no final, eu vou falar só um pouquinho de distribuição de ar, né, e seus principais componentes. Climatização e refrigeração. Qual que é a diferença entre elas? Hoje em dia, é muito comum eles utilizarem esses termos como se fossem um só, mas eles são diferentes. A climatização, ela consiste em controlar as propriedades do ar num ambiente fechado, com o propósito de promover conforto térmico para as pessoas. Essas propriedades do ar da climatização consistem em temperatura, umidade, ventilação e qualidade no ar. Qualidade do ar, né? Que seria a questão de pureza do ar. E, geralmente, a climatização, a gente utiliza sistemas independentes para fazer o controle de cada uma dessas propriedades do ar. Essa daí é a climatização. A refrigeração, ela é diferente. A refrigeração, ela consiste apenas em remover o calor do ambiente ou de uma substância, para diminuir somente a temperatura. E isso é alcançado através do uso de sistemas de refrigeração, que envolve transferência de calor, né? Utilizando fluidos refrigerantes, ou métodos de compressão e expansão. Ou seja, a climatização ela controla todas as propriedades do ar, enquanto a refrigeração ela tem como objetivo somente de reduzir a temperatura do ambiente. Então, a gente pode considerar que a refrigeração ela faz parte do processo de climatização, porque como a climatização ela controla todos os processos, os processos no ar, a refrigeração só controla a temperatura. Ou seja, a refrigeração está embutida dentro da climatização. Bom, vou falar aqui agora um pouco do ciclo de refrigeração. Esse daqui é o ciclo básico de refrigeração, né? No sistema de expansão direta. É dito expansão direta quando o ar ele é diretamente resfriado pelo fluido refrigerante. Esse sistema ele é normalmente utilizado em pequenas e médias capacidades de instalação, até 60 TRs, né? Que TRs é toneladas de refrigeração, é uma unidade de medida que o pessoal da refrigeração costuma utilizar muito. E, para quem não sabe, uma tonelada de refrigeração equivale a 12.000 BTU-horas. BTU-horas é a unidade britânica, né? De unidade térmica britânica. Que a gente é mais acostumado a ver nos ar-condicionados. TR é mais difícil. Geralmente a gente vê TR quando estão falando de chiller ou sistema de expansão indireta. Bom, vamos seguir com o desenho aqui do ciclo básico. Ele tem 4 etapas principais, né?
ele sempre inicia pelo compressor, ele é o principal. Depois do compressor, ele vai para o condensador. Depois do condensador, vai para a válvula de expansão. E, por fim, para o evaporador. O compressor, ele tem a função de comprimir o fluido refrigerante na forma de gás, aumentando a pressão e a temperatura dele. Quando ele aumenta a pressão e a temperatura dele, ele é descarregado aqui pela linha de descarga. Essa linha de descarga é o tubo de cobre que a gente vê, né, que faz ligação do compressor e do evaporador. E esse fluido ele é descarregado para o condensador, que ele o condensador é uma serpentina. É uma serpentina com um ventilador. O fluido ele passa por essa serpentina, trocando calor com ar, que é forçado pelo ventilador. Nesse processo, ocorre a diminuição, né, da temperatura do fluido até ele condensar, né? O fluido está na forma de vapor, ele está quente, reduzir a temperatura, ele condensa, vira líquido. E aí ele é transportado até a válvula de expansão, pela essa linha que é chamada linha de líquido, né? Que a tubulação que sai do condensador e vai para o evaporador. Aí, na sequência, quando ele chega na válvula de expansão, ou dispositivo de expansão, como o pessoal chama, esse dispositivo ele tem como objetivo diminuir a pressão do fluido, fazendo com que ele reduza a temperatura também, de forma rápida. A gente pode usar como exemplo um desodorante aerosol, por exemplo. Quando a gente pega um aerosol, ele está numa certa temperatura e a gente aciona a válvula dele, ele diminui a pressão internamente, tanto é que ele fica gelado, e o aerosol que está dentro, como ele está confinado sobre uma determinada pressão, ele é lançado para o ar, no ar ambiente. O ar ambiente ele tem uma pressão menor, e aí ele diminui a temperatura. Esse é o mesmo princípio para a válvula de expansão. Ocorre da mesma forma. Aí, após esse fluido ele sair da válvula de expansão com a temperatura fria, ele vem aqui para o evaporador. Que o evaporador nada mais, nada menos que é uma serpentina que tem um ventilador forçador de ar. É semelhante ao condensador. Só que, ao invés de condensar, ele vai evaporar o fluido. Porque o fluido está numa temperatura baixa, vai passar o ar ambiente mais quente pela serpentina, e aí ele vai fazer essa troca de calor, jogando o ar frio para o ambiente. E, nesse processo, o fluido ele ganha temperatura. E aí ele volta para o compressor, na forma de gás, e aí repete o ciclo. Eu tinha colocado aqui uma equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron, que é pressão, volume, produto da pressão e do volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ou seja, no compressor, quando a gente aumenta a pressão, como é uma igualdade, a temperatura também vai aumentar. Já na válvula de expansão, quando a gente reduz a pressão, que é o que ela faz, a temperatura reduz. Então, esse fluido ele vai ficar nessa constante. Ele vai ficar aumentando a temperatura e diminuindo a temperatura. Tanto é que no condensador, se você passar na frente de um condensador, você vai ver que ele vai soltar o ar quente, por conta do compressor. Já no evaporador, que é o ambiente interno, a gente vai ver vai sentir o ar frio. Deixa eu ver se tem alguém falando, porque eu estou vendo o barulho. Se alguém falou. O pessoal entrando na reunião. Isso. Ah, sim, desculpa. Beleza, vou voltar aqui. O próximo slide. Bom, o ciclo de refrigeração do sistema de expansão direta, aplicado no sistema split, a gente tem a unidade condensadora, que geralmente ela fica do lado externo, né? E aí do lado de fora tem somente o condensador e o compressor. Enquanto na unidade interna, somente o evaporador e o dispositivo de expansão. Ou seja, o equipamento que tem aí na salinha de vocês, dentro dele só vai ter evaporador, né, que é a serpentina com ventilador, e o dispositivo de expansão. O compressor ele fica do lado externo porque, como ele faz muito barulho, não seria interessante ele ficar dentro do ambiente trazendo ruído para o pessoal, né? E aí, o que faz a ligação entre eles é a tubulação de cobre, que é os tubos de interligação frigorífica, né? Geralmente, esses tubos,
de cobre, eles são isolados. É utilizado um material isolante nele, porque no processo de... Quando o fluido ele corre de uma unidade para outra, se ele ficar exposto, ele pode perder temperatura, e aí, quando ele perde temperatura, o ar-condicionado ele perde eficiência. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do sistema de expansão indireta. De expansão indireta quando o condicionador ele utiliza um meio intermediário para retirar carga térmica, transmitida pelo ar, frio ou quente. Geralmente, esse sistema ele é utilizado em grandes capacidades de refrigeração, variando de 20 TR até 4.000 TR. 4.000 TR é muita tonelada de refrigeração, é coisa para dedéu. No sistema de expansão indireta, além do ciclo básico estar presente nele, se você perceber, ó, aqui é o mesmo ciclo básico que eu mostrei no slide anterior, que é o quê? Compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador, e aí fechou o ciclo. Além dele ter esse ciclo principal, ele tem um ciclo intermediário. Esse ciclo intermediário, ele faz troca térmica com o evaporador. E esse fluido intermediário que faz a troca no evaporador, ele é lançado nos fan coils. Ele é transportado pelas bombas esse fluido seria água gelada. Então, essas bombas, ela leva esse fluido até os fan coils, e o fan coil nada mais do que é um ventilador com a serpentina que faz essa troca. Ele troca a água gelada, o ar do ambiente passa pela serpentina de água gelada, jogando um ar frio no ambiente. E aí ele retorna aqui para a bomba, fechando o segundo ciclo. Por isso que ele é chamado de ciclo de expansão indireta. Porque o fluido refrigerante do primeiro ciclo não troca calor diretamente com o ambiente. Tem um fluido intermediário, fazendo com que ele seja transportado até o ambiente. No ciclo de expansão indireta, temos o chiller. Esse chiller aqui é um chiller de condensação à água. Se você perceber aqui, na parte central do chiller, ele tem o mesmo ciclo básico de expansão. De expansão não, desculpa, de refrigeração. Aqui a gente tem o compressor, temos o condensador, a válvula de expansão, o evaporador. A diferença é que o condensador e o evaporador, eles são um trocador de calor, do tipo casca e tubo. Eu coloquei um GIF aqui, eu não sei se ele está reproduzindo direitinho aí para vocês, mas eu vou só explicar por cima aqui como é que funciona o... Está reproduzindo. Está reproduzindo? Boa, beleza. Eu vou explicar aqui como é que funciona o trocador de calor. Ele funciona da seguinte forma. O fluido que está passando aqui pelo ciclo principal seria essa saída essa saída aqui do trocador, né? Que o azul que seria representado gelado, e aí ele passa por uma tubulação de cobre até chegar no outro lado do sistema. E aí, no contrafluxo, a gente tem aqui a água gelada que passa no sentido contrário, que leva até os fan coils. Ou seja, passa o fluido refrigerante em um sentido, e aí a água ela é passada no sentido contrário até ele fazer essa troca de temperatura. E aí, nessa troca, essa água gelada ela é transportada para os fan coils. Já na parte de condensação, a gente tem aqui a torre de resfriamento. Essa torre de resfriamento funciona da mesma forma do evaporador. É uma água que passa pelo condensador, fazendo com que ele troque temperatura com o fluido também, para condensar o fluido e remover a temperatura dele. Alguém levantou a mão? Fui eu. Isso tudo dentro do mesmo equipamento, dentro do chiller, no caso em shopping, assim, é tudo... Isso, um chiller, quando a gente vê um chiller, ele vai ter dois cilindros gigantes, assim. Então, esses cilindros, um é o evaporador e o outro é o condensador. Aí o evaporador vai fazer a troca térmica com água gelada, e o condensador ele vai fazer a troca térmica com água de condensação. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Eu coloquei uma fotinha dele só para deixar mais explicado para vocês. Beleza. Vamos lá. Aqui, esse equipamento aqui,
esse negócio feio aí é o chiller. Quando você chega numa casa de máquinas e vê um chiller, você vê um trambolhão gigante, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu nem sei o que ele faz. Mas só que nada mais é um chiller, que ele tem 2 trocadores de calor, né? Aí no lado esquerdo aqui, temos nessa parte de baixo temos o condensador. Aí no sistema a gente tem as BAC, né, que é bomba de água condensada. Aí temos a torre de... Eu chamo de torre de resfriamento, mas também é conhecido como torre de arrefecimento e torre de condensação. Como é que funciona? Nesse lado esquerdo, de condensação... Peraí que eu me perdi aqui. Boa. Nesse lado esquerdo aqui, aqui a gente tem o ciclo primário de refrigeração, né, do chiller. Aqui ocorre a circulação do fluido, mas o fluido, quando está no condensador, ele precisa ser resfriado. E aí ocorre naquele slide anterior que eu mostrei do processo do trocador de calor do tipo casca e tubo. A bomba, ela força a água passar pelo condensador e ela é transportada até a torre de resfriamento. Aí a água vai cair lá do alto. No próximo slide eu explico melhor a torre de resfriamento. Mas a água caindo lá de cima tem um ventilador que força o ar a passar pelo sentido contrário. E aí essa água reduz um pouco da temperatura. E aí ela volta para o sistema aqui de condensação, tá? Essa daqui é a parte do condensador. Também que meu mouse tá ruim aqui, eu não estou conseguindo arrastar ele direito. Só um minutinho. Bom, consegui aqui. Boa. Aí já nesse outro lado aqui, temos o evaporador. O processo consiste na água gelada, ela trocar fluido com o evaporador, né? Diminuindo a temperatura. Essa água gelada, ela é transportada por essas BAG, que são as bombas de água gelada, até os fan coils. Aqui eu coloquei um fan coil só nesse esquemático, mas geralmente em instalações prediais são vários fan coils distribuídos nos ambientes, e aí essa água ela vai passando pelos fan coils, pela serpentina, diminuindo a temperatura da serpentina, e aí o forçador de ar faz com que esse ar troque calor com essa serpentina. E aí esse ar é liberado no ambiente, fazendo com que refrigere o ar do ambiente, tá? Esse é o princípio básico do chiller. Aí, ó, eu coloquei 2 fotos do chiller aqui, de condensação à água. Geralmente, ele são várias cores, né? Tem chiller verde, azul. A cor, de verdade, eu não sei se implica ou se varia de fabricante, mas a gente pode ver aqui, ó, que aqui tem um trocador de calor. Deixa eu ligar aqui o laser. Aqui a gente tem um trocador de calor. E aí, geralmente, a parte de cima é a saída da tubulação d'água condensada, que vai até a torre de arrefecimento. E aí, o retorno da torre, ela retorna para a segunda tubulação. Enquanto isso, no outro lado, temos o evaporador. Aí a gente tem essa tubulação aqui. Geralmente, essa tubulação ela é de ferro fundido. E a tubulação de água gelada em si, ela é isolada. Geralmente o pessoal isola para ela não perder temperatura no percurso e fazendo com que o sistema ele perda a eficiência, tá? Nesse outro lado aqui, no lado direito, a gente tem uma central de água gelada, né? A gente pode ver que aqui temos 2 chillers trabalhando. Geralmente, eles conseguem colocar esse chiller para trabalhar em paralelo ou em série, alimentando um sistema. Mas só para vocês notarem aqui, a tubulação azul, geralmente a tubulação de água gelada, e a tubulação verde é a tubulação de água condensada. Essa daqui é a torre de resfriamento. Essa torre aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona basicamente. Eu dei uma pincelada no slide anterior, mas a gente pode ver que ela tem duas conexões aqui, uma para a entrada de água e outra para a saída de água. Temos um ventilador aqui, um motor com ventilador, e aqui a gente tem umas valetas para fazer a entrada de ar, tá? E aí, nesse esquemático aqui, como é que funciona?
A água quente que sai do condensador, ela entra aqui por cima, ela é gotejada, né? Ela é eliminada em gotículas, e aí ela passa por umas aletas que tem dentro em zigue-zague. E aí, em contrapartida, os ventiladores fazem com que o ar que ele entra aqui nessa parte de baixo, passa pelas aletas, diminuindo um pouco da temperatura. E aí, essa água que entra um pouco quente, ela reduz um pouco a temperatura e retorna aqui embaixo aqui e sai pela saída voltando ao condensador. Geralmente, a diferença de temperatura de entrada e saída varia de 6 graus. 6 graus é pouco, mas para o sistema já funciona já. Para a parte de condensação do chiller, já atende já, tá bom? Bom, aqui é outra foto de torre de resfriamento, né, ou de arrefecimento, como preferir. Aqui elas estão instaladas, aí a gente pode ver que aqui temos duas bombas, né, duas bombas de água condensada. Aqui temos a entrada, aqui embaixo tem a saída, e mesma coisa que nessa outra imagem. Uma peculiaridade desse sistema é que é necessário sempre repor água nessa torre de resfriamento, porque como ele tem um ventilador aqui que faz a refrigeração dessa água, parte dela evapora. Então, de tempo em tempo, é sempre bom estar repondo essa água da torre de resfriamento, tá? Bom, esse daqui é o chiller com condensação à água. O que muda nele para o anterior é apenas a parte da condensação. Na parte da condensação, ao invés de a gente ter uma torre de resfriamento com tubulação e bomba, a gente só tem os ventiladores que faz o processo de condensação. É igual um sistema de ar-condicionado mesmo. Tem a descarga de ar aqui em cima, com os ventiladores, e aqui tem serpentinas, que faz com que o fluido refrigerante ele seja resfriado, para fazer o processo de troca de calor, tá? Basicamente, o restante desse sistema é praticamente igual. Na parte da evaporadora aqui, sai a tubulação de água gelada, e as bombas levam para os fan coils dentro da edificação, tá? Bom, aqui eu tinha colocado aqui umas animações, mas eu já expliquei tudo já. Chiller, condensador e evaporador, aqui em cima a descarga de ar, a tubulação de água gelada e faltou aqui a bomba de água gelada, tá? Bom, agora que eu falei um pouco de sistema de expansão direta e indireta, eu vou falar um pouco dos tipos de ar-condicionado que são utilizados normalmente no mercado hoje em dia, tá? Eu vou falar também um pouco das desvantagens e desvantagens desses modelos que é utilizado. Bom, aqui a gente tem o famoso ar-condicionado de janela, né? Ele é um ar-condicionado que tem a unidade condensadora e evaporadora todas juntas num bloco só. A capacidade de refrigeração dela varia de 5.000 a 24.000 BTUs. Existem alguns fabricantes que conseguem fazer um modelo de 27.000 BTUs ou até 29.000, mas é bem raro de encontrar, e esse ar-condicionado está meio que entrando em desuso no mercado. Ultimamente eu fui dar uma pesquisada nele e dificilmente eu estou achando em estoque. O que tem, assim, não é tipo fabricado novo. É sempre produto que já está há um tempo no estoque. E eu não sei como é que vai ser daqui para frente, se eles vão continuar produzindo esse tipo de aparelho, ou se ele vai parar e se vai restar aí o que já tem fabricado, tá? Ele é menos eficiente, né, energeticamente, devido à construção dele mais simples. E ele tem um ruído maior porque todas as unidades deles juntas, né? Eu vou explicar melhor no próximo slide. Aqui a gente tem um modelo de ACJ, né, que é o ar-condicionado de janela. Ele é aberto aí para a gente ver como é que é a construção interna. Do lado externo aqui, a gente tem um compressor de ar. Aqui atrás temos a serpentina do condensador e o hélice que faz a movimentação do ar. E aí a gente tem aqui a divisão, né, que divide aqui a parte de compressão e de evaporação. Eles não podem se misturar esse ar, senão a gente não consegue fechar o ciclo.
E aí, na parte interna, temos aqui a turbina, que é um ventilador do tipo Siroco, e ele temos o filtro aqui, o filtro do evaporador, que é acoplado também junto com a serpentina. Essa linhazinha aqui, ela é um sensor de temperatura, é o termostato. Geralmente, se eu não me engano, o nome é Thermopar, o nome dele. Como é que funciona? Ele é um termômetro que ele faz a leitura do ar de retorno. Ou seja, o ar-condicionado tem o ar que insufla e o ar que retorna. Esse ar de retorno, ele serve para o ar-condicionado identificar se ele atingiu a temperatura setada, né, que é a temperatura de set point. Por exemplo, faz de conta que o ar do ambiente está 27 graus. E aí eu coloquei lá no ar-condicionado 24 graus. Até ele conseguir vencer essa carga térmica, o compressor vai estar trabalhando. Após ele atingir essa temperatura de 24 graus, o ar, quando ele chegar a 24 graus, vai retornar aqui pelo filtro, ele vai passar pelo sensor, o sensor vai identificar que está a 24 graus, e aí ele vai dar um comando para o evaporador para o compressor parar de funcionar. E aí ele só vai trabalhar com a ventilação. E aí, com o passar do tempo, devido ao compressor estar parado, o ar do ambiente ele vai subir de novo, vai aumentar a temperatura, e aí o compressor ele entra em ação novamente, ficando nesse ciclo de liga e desliga. E aí o restante dos componentes é a grelha, né, do ar de retorno. Temos aqui a aleta de insuflamento, né, do ar gelado. E temos o painel de controle aqui da grelha, aqui onde a gente faz o controle de temperatura, liga e desliga, tá? Aqui a gente tem alguns modelos, né, instalados em ambientes, e aí eu vou falar um pouco das vantagens e das desvantagens, né? Esse sistema, a grande vantagem dele é a facilidade de instalação. Ele pode ser instalado até mesmo na janela, como esses exemplos aqui, e aí a pessoa fez somente uns fechamentos laterais aqui. Ou então ele pode ser instalado abrindo uma abertura na parede. Outra vantagem dele também é o custo dele, né? O custo inicial é relativamente baixo, comparado com outros sistemas de ar-condicionado. E ele é recomendado para espaços pequenos, né? Devido à sua capacidade de refrigeração. E aí, a desvantagem dele é menor eficiência energética, né? Porque, como é um sistema compacto, não tem como otimizar o tamanho da serpentina, o tamanho de ventilador, não tem como fazer uma otimização. Então, ele vai consumir mais energia também. Ele também tem um maior nível de ruído, né, como eu havia dito, porque o compressor ele fica logo aqui atrás, na parte externa, e ele só é restrito a espaços pequenos, né? Se você for instalar uma unidade dessa num espaço grande, provavelmente você não vai conseguir vencer a carga térmica do ambiente. Bom, vou falar agora um pouco do ar-condicionado do tipo self-contained. Esse tipo de ar-condicionado, ele reúne todas as unidades dentro de um aparelho só. Ele lembra o de janela, mas só que ele é mais eficiente. E ele é mais eficaz que os modelos splits tradicionais de hoje em dia. Esse modelo ele pode resfriar um andar inteiro, ou até mais, dependendo da capacidade. Geralmente, ele mede 1,70 m de altura, e ele é direcionado para ambientes comerciais, de médio e grande porte, como bancos de escritório, né? A capacidade térmica dele pode variar de 3 TRs até 60 TRs. E aí a gente tem 3 modelos desse tipo de self-contained, tá? A gente tem essa forma dele, que é dutado, ou seja, a gente liga um duto de saída de ar nele e a gente consegue fazer a distribuição nos ambientes, podendo distribuir o ar de forma fugiu a palavra, de forma uniforme no ambiente, tá? A gente tem também o de insuflação direta. O de insuflação direta, o equipamento ele fica direto no ambiente. A única coisa que vai ter que ficar para fora é o tubo de retorno do condensador, né? Porque o condensador, como ele solta o ar quente, ele precisa ser lançado para fora da edificação.
Esse modelo aqui, ele não vem equipado com automação, mas como qualquer sistema de ar-condicionado, a gente consegue adaptar a automação no sistema, né? Isso daí vai variar conforme a necessidade do cliente. Esse aqui, ele é um tipo de self-contained com condensador remoto. Ou seja, diferente daquele anterior que eu havia mostrado para vocês, esse daqui, ele tem a tubulação de cobre que leva para uma unidade externa. Só que nessa unidade externa é somente a serpentina e um ventilador. Somente isso daí para fazer a condensação do fluido, tá? Mas o compressor dele está aqui dentro. Essa daqui é a diferença dele. E aqui em cima a gente tem uma boca, né? Para a gente fazer a conexão do duto de distribuição de ar. E aqui nessa parte de baixo a gente tem um filtro, que é o filtro de retorno, né? O ar do ambiente, ele retorna por esse ambiente aqui e e passa pelo filtro. Aí aqui dentro tem uma serpentina que refrigera o ar e passa pelo duto e joga para o ambiente. Aí a gente consegue fechar o ciclo. Temos também esse outro modelo, né, que é o self-contained condensado à água. Ele basicamente se assemelha ao anterior, porém, aqui embaixo no condensador, ele tem essa tubulação. E aí a gente utiliza a torre de resfriamento também, aquela mesma que eu expliquei, que é utilizada no chiller. Ou seja, na parte de condensação, ele tem que ter um sistema de água condensada aqui, para fazer esse processo, tá? De resto, ele não muda muita coisa dos outros dois selfies que eu havia mostrado. Entretanto, esse daqui ele tem uma capacidade de refrigeração melhor do que os outros dois, né? Porque a condensação à água ela é melhor do que a condensação a ar. Aí aqui eu tenho as duas unidades, né? Do self-contained condensada à água. Ela não está instalada ainda, ela está só desmontada. Aí eu consegui achar essa imagem para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui embaixo a gente tem o condensador, né? Que é aquele tipo casque-tubo. Se a gente notar aqui, a gente tem duas conexões aqui, uma para a entrada e a outra para a saída, né, da água condensada, que é ligada lá na torre de refrigeração. Aqui embaixo temos o compressor, que fica tudo junto. E aí, essa tubulação de cobre, ela é a válvula de expansão. Essa válvula de expansão, ela é jogada para a serpentina. Esse daqui é uma serpentina, tá? E aqui em cima a gente tem o motor com os ventiladores, que ele força o ar passar pela serpentina e é descarregado aqui em cima, aqui, distribuindo para o ambiente, tá? Esse daqui é o funcionamento do self-contained, tá bom, gente? Vou falar agora um pouco do rooftop. O rooftop ele é um ar-condicionado tipo self-contained também, só que ele é construído horizontalmente, ou seja, o self-contained a gente tem compressor, a gente tem um condensador embaixo, depois vem a serpentina e aí vem o motor do ventilador. O rooftop não, ele é na horizontal. A gente tem aqui, ó, o condensador, depois vem a parte da serpentina e do outro lado tem a distribuição do duto. A gente não consegue ver aqui porque o duto ele sai para baixo. Ele não sai nem nas laterais e nem nas partes superiores deles. Esse tipo de ar-condicionado ele é utilizado para construções de um único pavimento, que é, por exemplo, supermercado, galpão, restaurante, tenda de eventos e salões de festa, tá? Esse tipo de equipamento ele é recomendado para ambientes, né, com ambientes grandes com poucas divisões. A saída dos dutos aqui é para baixo, né, então a gente não consegue ver ele. Então, sempre quando for instalar ele, é necessário fazer uma abertura na laje. E a vantagem desse sistema é que a instalação dele pode ser feita no telhado, liberando espaço interno de casa de máquina, por exemplo. Ele tem um fácil acesso, né, para manutenção. E você não precisa cobrir ele pode ficar exposto ao tempo, que ele não vai ter nenhum problema. Ele foi projetado justamente para isso. A desvantagem dele é que o custo inicial dele é um custo elevado. Quando for projetar, precisa fazer pode ser que exija, né, reforços na estrutura,
devido ao peso dele, e o nível de ruído dele também é muito alto. Então, se tiver alguma vizinhança por perto da edificação, talvez eles podem se sentir incomodados, tá? O próximo modelo aqui é o ar-condicionado portátil. Ele é uma opção para quem não quer muita intervenção no ambiente, né? Ele é um ambiente que ele é um equipamento que não tem necessidade de instalação permanente. A capacidade térmica dele varia de 5.000 a 14.000 BTU-horas. E a grande vantagem dele é a portabilidade, né? Você pode, pô, tô na sala aqui, quero colocar o ar-condicionado. Você pode instalar ele na sala, ou se quiser ir para algum outro lugar, você precisa levar ele. O único detalhe é que você precisa ligar aqui o tubo da condensação no ambiente externo, né? Para fechar o ciclo. Senão, de um lado você vai sair ar gelado e embaixo vai sair ar quente. E aí, tipo, um vai misturar com o outro e vai sair no 0 a 0, praticamente. A vantagem dele é que a instalação é simples, né? O preço dele é relativamente menor do que os demais. E a desvantagem dele é que o nível de ruído dele é elevado, porque como ele é uma unidade compacta, portátil, o compressor dele fica aqui dentro fica tudo embutido. Então, ele vai fazer um nível de ruído um pouco acima, né? Outra desvantagem também, que eu não sei se é muito uma desvantagem, é que você precisa sempre colocar um tubo flexível para descarga do ar. Mas, não sei, dependendo da ocasião, não considero isso como uma desvantagem. Mas, ok. Vamos para o próximo aqui. O próximo ar-condicionado que a gente vai falar é o sistema split. Diferente do que o pessoal pensa, sempre quando o pessoal vê esse ar-condicionado aqui que a gente tem aqui no escritório, a gente chama de split. Ele é um modelo split, mas só que o nome dele é Highwall. Eu vou falar um pouco do sistema split, um pouco do sistema Highwall, e aí eu vou falar os outros ar-condicionados do sistema split, tá? Esse ar-condicionado ele é composto, né, por duas unidades, a evaporadora e a condensadora. A unidade interna ela é responsável pela refrigeração do ambiente, ou aquecimento do ambiente, né? Enquanto a unidade externa, que contém o compressor e o condensador, ele realiza a troca com calor do ambiente externo, tá? A troca de calor com o ambiente externo. Uma observação muito importante, que por padrão, a gente sempre chama a evaporadora de unidade interna, mas ela pode ser também a condensadora. Isso daí vai depender do regime de funcionamento. Geralmente aqui no Brasil, como é um clima quente, a gente sempre utiliza nesse padrão. Evaporadora interna, condensadora externa. Mas só que em locais frios acontece da gente utilizar a condensadora também externa para fazer aquecimento, tá? Alguns equipamentos também, ele tem a versão quente e frio. Esse equipamento ele tem uma válvula reversora que ele simplesmente reverte o ciclo. O ciclo está correndo do compressor, vai para o condensador, evaporador não, válvula de expansão, evaporador, não. Ele simplesmente reverte o ciclo. Então, o que é evaporadora vira condensadora e o que é condensadora vira evaporadora, tá? Então, tecnicamente, não é correto referir sempre unidade interna como evaporadora, né? Porque dependendo de como você instala, você pode ser que a sua unidade condensadora fique na unidade interna, tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui do sistema split inverter. O que seria isso? O inverter ele é uma melhoria no sistema de ar-condicionado. Como é que funciona? Vou explicar mais ou menos para vocês entenderem o conceito. Após a gente pegar o controle lá, definir a temperatura de set point, o ar-condicionado ele vai trabalhar para que consiga vencer essa carga térmica do ambiente, até chegar nessa temperatura desejada. E aí, após ele alcançar essa temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o compressor e vai trabalhar somente com a ventilação do ambiente. E aí, vai chegar uma hora que a temperatura ela vai subir acima do set point. E aí o compressor vai ligar novamente para iniciar o ciclo de refrigeração. Durante o dia, esse processo de liga e desliga do motor do compressor, ele vai gerar pico de corrente. E aí, sempre quando gera um pico de corrente, tem
um consumo elevado de energia. Já no sistema inverter, o que, que é? Ele consiste num inversor de frequência. Eles colocaram um inversor de frequência no motor do compressor, e aí esse inversor ele vai ajustar a rotação desse motor. E aí, ajustando essa rotação do motor, ele vai conseguir deixar a temperatura constante no ambiente. A temperatura não vai ficar ciclando. Isso daí é um problema muito comum que ocorre nos ar-condicionados que não são inverter. Eles falam que o ar-condicionado está ciclando, ele vai ficar ligando e desligando o compressor. Então, vira e mexe, você vai ouvir o compressor lá fora armando e desarmando, vai ficar tipo, fazendo o barulho do compressor quando liga. Aí aqui a gente tem um gráfico que mostra a diferença do sistema que não é inverter, né, que é o sistema on-off, com o sistema inverter. Aí aqui a gente tem um pico de quilowatts consumido, né, que é quando o compressor ele arma e desarma. E aí no sistema inverter, ele tem aqui uma linha mais ajustada. E aí a gente tem uma economia de aproximadamente 23%, tá? Esse daqui é o sistema inverter. Aí o sistema inverter ele pode ser para high wall, para piso-teto, para tutado, para vários outros. Isso daí é só uma tecnologia que eles implantaram aí na parte de evaporação do ar-condicionado. E aí a gente também tem aquele sistema dual inverter, que é simplesmente uma melhoria que eles fizeram nesse sistema comum inverter. A diferença entre um e outro simplesmente é a eficiência mesmo. Não tem nada de outro sistema, não. Eles só conseguiram otimizar o inversor de frequência para com que ele fique mais eficiente, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui do split, o high wall, que é o nosso famosinho aí, que a gente sempre vê em todo lugar. Muita gente chama ele de split, né, como havia comentado, só que o split é o conceito do sistema dividido, né, entre evaporador e condensadora. Ele recebe esse nome de high wall devido ao design dele, né, que ele é uma evaporadora, ela fica próxima ao teto, sempre na parte mais alta. Enquanto a unidade condensadora, ela fica fora do ambiente. E aí é conectada por tubos de refrigeração, lá, como eu havia mostrado para vocês lá no início da apresentação. Aí aqui a vantagem desse sistema é o design dele, né? Que ele é sempre versátil, é bonito, você consegue achar de várias cores. Ele é bem silencioso. Ele tem uma ótima eficiência energética e ele possui modos de operação, né? Tem um ar-condicionado que tem ventilação, aquecimento no sistema quente-frio, né? E tem também desumidificação, que é somente para tirar a umidade do ar, e tem um modo de refrigeração. O próximo modelo aqui é o Speed Cassette. Ele é um outro tipo bem comum de ar-condicionado. Ele geralmente é embutido no teto do ambiente, e aí ele recebe esse nome porque ele tem um formato de caixa, que ele se encaixa no teto de forma discreta, tá? Aí aqui a gente tem o cassete de uma via, que ele é geralmente utilizado em corredores. Temos o cassete de duas vias, que tem a letra, né, que joga o ar nas duas direções, e o de 4 vias, né, que ele tem distribuição de ar uniforme em múltiplas direções, né? Então, em todas as direções ele consegue fazer a distribuição do ar. Esse sistema cassete ele é utilizado geralmente em escritórios, lojas e restaurantes, onde a estética dele é um fator importante. Como eu havia dito, a vantagem desse modelo é a distribuição de ar, né, em todas as direções. Ele é esteticamente agradável, né? A unidade dele é embutida no teto, então você não fica com, por exemplo, o high wall com uma unidade lá. Você só tem ele embutido no forro, então ele é bem discreto. E ele é ideal para espaços onde a gente não tem lugar na parede para fazer a instalação. Então, o teto seria a única opção, então o cassete seria uma ótima escolha. A desvantagem dele é que a manutenção dele pode ser mais complexa, porque como ele é embutido no teto, a gente precisa fazer um estudo para colocar a tubulação de dreno dele. Geralmente, esses modelos cassete, ele vem equipado com uma bomba bem pequena mesmo, que só serve para pegar a água que condensa
e jogue numa linha de esgoto. Bom, vou falar aqui agora um pouco do piso-teto, tá? Esse modelo de ar-condicionado, ele é um modelo que pode ser instalado tanto no piso como no teto, por isso que ele recebe esse nome. Antes de eu conhecer de ar-condicionado, eu achava que esse modelo era só possível instalar no teto, não sabia que ele era possível instalar no piso, isso daí foi uma novidade para mim. E esse modelo, ele é uma excelente escolha para lugares onde é necessário que o ar chegue longe. Porque como ele é um modelo mais robusto, ele consegue lançar o ar... deixa eu ver o modo aqui. Ele consegue lançar o ar mais longe, né? O motor do ventilador dele tem uma pressão de descarga maior, então ele consegue fazer uma distribuição melhor do ar. Ele possui uma capacidade maior, né, que o split high-wall, e ele consegue fazer a distribuição do ar, tá, gente? Só tem um detalhe nesse modelo aqui, que dependendo de onde você instala, pode ser que ele acabe incomodando quem está recebendo esse ar direto, porque ele é muito potente. Então, mesmo com esse split, que é pequeno, a gente já sente o incômodo desse ar sendo projetado diretamente na gente. Esse sistema piso-teto, ele é muito mais potente, então acaba incomodando mesmo. Aí aqui temos as vantagens e desvantagens dele, tá? Vantagem dele é que ele é flexível na instalação, né? Podendo ser instalado tanto no teto como no piso. Ele é adequado para lugares onde tem o pé direito alto, né? E onde não tem muita divisão. E aí ele proporciona uma distribuição eficiente do ar, né? Porque ele tem a flecha de ar dele é longa, então ele consegue distribuir o ar no ambiente de forma uniforme. E a desvantagem dele é que ele pode precisar de um espaço adicional, né? Porque ele tem ele é um pouco maior do que o split high-wall, e ele requer cuidado na seleção da localização, né? Foi aquela desvantagem que eu comentei, né? Se você não tiver cuidado em posicionar ele de uma forma estratégica, ele vai acabar incomodando o pessoal, porque eles soltam um ar muito gelado e incomoda. Bom, agora vamos falar aqui do split dutado. Esse split dutado, ele é um sistema de climatização que o pessoal considera como se fosse de médio porte. Ele é bastante usado em grandes residências, lojas, e é um modelo muito usado em restaurantes e bares de alto padrão, né? Ele é conhecido também no mercado brasileiro como built-in, que é sistema embutido, justamente porque a evaporadora ele fica embutida. E aí essa é a principal vantagem dele. Ele é dutado. A gente utiliza duto para fazer a distribuição do ar dele. Ele não é lançado diretamente no ambiente, tá? Ele precisa de duto, precisa de todo o sistema de difusor para fazer a distribuição uniforme do ar. E aí, né, essa daí é a principal vantagem dele. Como ela fica embutida, a evaporadora fica embutida, ela consegue se adaptar em qualquer projeto arquitetônico. Aí aqui são as vantagens dele, né, que ele é totalmente oculto. Então aqui eu coloquei 3 fotos dele instalado, ele está instalado aqui no entrefor. Então a estética dele fica agradável, né? A gente só coloca o difusor linear aqui e ele oferece a distribuição uniforme do ar, né? Você tem uma caixa de um determinado tamanho e aí você consegue distribuir o ar nesse difusor pelo ambiente inteiro. No próximo slide Aqui, ó. Aqui a gente tem a construção dele, na verdade. Ele instalado no entreforro. Aí a gente pode ver aqui que tem o duto, né, de distribuição. Temos os dutos flexíveis, que é ligado numa caixa Plenum. Aí essa caixa Plenum, ela é acoplada no difusor. E aí a gente consegue fazer a distribuição. E a vantagem dele é que você pode usar uma unidade evaporadora e distribuir em vários ambientes. Essa daí é uma das vantagens que eu não tinha colocado no slide lá, mas é possível fazer isso daí com ele. E a desvantagem é que ele é um pouco mais caro do que os outros sistemas, né? Porque a gente precisa
utilizar uma verba para fazer a instalação de dutos. E aí a gente precisa também fazer um planejamento bem cuidadoso para fazer com que o ar seja distribuído de forma uniforme e alguma área não fique precária de refrigeração. Tem todo um cálculo de pressão de carga nas grelhas de insuflamento que precisa ser feito. Então, precisa fazer um estudo bem minucioso para que o sistema por completo não fique com falhas, tá? Esse daqui é o splitão. Ele é um equipamento de grande capacidade. Ele é utilizado para ambientes grandes, né, como depósito, lojas de departamento. Esse splitão, ele basicamente é igual o modelo split tradicional. Ele é composto por uma unidade condensadora e um trocador de calor, um ventilador. E como ele se assemelha a um split, a única diferença é que ele tem uma maior capacidade. Geralmente o pessoal confunde ele também com um self-contained. A diferença dele para o self-contained é que no condensador dele, o compressor está junto com ele, já no self não. O self de condensação remota, o condensador só tem somente a serpentina e o ventilador, enquanto o compressor do self fica junto com a unidade evaporadora, tá? Esse sistema ele é utilizado é utilizado dutos também, né, para fazer a distribuição do ar. E as características dele basicamente é igual a do self-contained mesmo, tá, gente? Ele é bem semelhante. Bom, vou falar agora um pouquinho do sistema multi-split, tá? Ele é um sistema que utiliza uma única unidade externa para alimentar várias unidades internas de diferentes ambientes. Isso significa que você pode ter várias unidades de ar-condicionado instalada em diferentes cômodos, todos eles conectados numa mesma unidade externa. E aí esse sistema ele oferece a flexibilidade de você controlar independente cada unidade evaporadora e você pode controlar se vai sair quente ou frio de cada um. Ele consegue fazer esse ajuste. No sistema multi-split, a gente tem aqui o de 2, 3, até 5 unidades, tá? 5 unidades de split. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e eu vi que já lançaram multi-splits com 8 unidades. Antigamente, o limite era até 5, mas eu vi que tem até 8 unidades aí, dependendo do fabricante. E a vantagem é que ele permite, né, o resfriamento de múltiplas áreas com uma única unidade externa. Ele oferece, né, o controle independente da temperatura em diferentes zonas, e ele economiza também espaço externo, né, porque se fosse o sistema tradicional, a gente ia ter, por exemplo, 5 evaporadoras e do lado externo ia ter 5 condensadoras. Nesse caso aqui, a gente tem uma condensadora só. Aí a desvantagem dele é que o custo dele é mais elevado, devido à complexidade do sistema, e o custo de manutenção também dele é um pouco mais complexo do que os sistemas tradicionais, sistemas de split, tá? Esse daqui é o sistema split com caixa de distribuição. Ele não muda muito para o que eu expliquei do anterior. A única diferença é que ele tem aqui, deixa eu ligar o laser aqui, ele tem essas caixas de distribuição que ela consegue fazer o controle do fluido que vai para cada ambiente, tá? A diferença dele para o anterior é justamente essa. Então, o que a condensadoria ia trabalhar fazendo o controle desse fluido, essa caixa de distribuição ela consegue fazer melhor, tá? E aí você consegue economizar também tubulação de cobre que sai aqui da condensadora, tá? Ao invés de sair, sei lá, 6 tubos aqui de ida e de retorno, você utiliza um só e aí você vai distribuindo, vai ramificando. Só um minutinho aqui que eu vou do telefone. GPA? Tá bom, eu aviso. Nada, tchau, tchau. Bom, deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Bom, vamos continuar aqui, gente.
Próximo sistema aqui que eu vou falar para vocês é o sistema VRV e VRF. Esse sistema ele é reconhecido pela tecnologia que faz circular apenas uma quantidade mínima de energia. Então, ele é muito eficiente. Ele é feito para manter tipo, as temperaturas dos ambientes definidas, tanto para resfriar como para aquecer, tá? E garantir que ele desliga automaticamente quando nenhum ocupante estiver no ambiente. Então, ele consegue fazer essa detecção e fazer esse controle independente, tá? Uma coisa importante que o pessoal confunde, VRV e VRF, eles são dois termos diferentes, mas só que é a mesma tecnologia. Como o VRV é uma marca comercial da Daikin, que é pioneira nesse sistema, todas as outras empresas utilizam a tecnologia que chama de VRF. Então, VRV é Daikin e VRF é todas as outras empresas que usam a tecnologia, tá? A vantagem desse sistema aqui é que você pode conectar até 64 unidades evaporadoras em uma unidade condensadora, tá? E aí ele é um sistema muito versátil para o projeto, porque ele pode usar tubulações mais longas. Então, a condensadora pode estar numa distância absurda que você consegue, ainda assim, utilizar evaporadoras tipo, em mais andares. Lógico que tem um limite, né? Tem um limite de perda de carga, existe todo um cálculo que é feito para que o sistema trabalhe de forma correta, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes porque é um assunto muito específico. Aqui a gente tem também o sistema de VRV e VRF, com aquelas caixas de distribuição, tá? Aí aqui nesse desenho aqui a gente pode ver que uma unidade está trabalhando com refrigeração, a outra está trabalhando com aquecimento, a outra está desligada, então ele consegue fazer esse controle. Ele consegue fazer esse controle. Ele também consegue controlar de forma manual. Se você quiser chegar lá e fazer o controle manual, você pode fazer também. Mas só que ele dá para fazer tipo independente, através de uma central, tá? Aí aqui é outra foto que eu coloquei dele, explicando melhor para vocês aqui, né, que ele pode ser instalado com tubulações distantes, podendo distribuir aqui em vários ambientes, tá? Lógico que cada fabricante ela tem um limite de comprimento de tubulação, tanto na horizontal como vertical. Aí essa questão é definida no projeto, o tipo de fornecedor que vai utilizar e etc, tá, gente? A vantagem aqui desse sistema, né, que ele é eficiente em termos ele é eficiente em termos energéticos, ele tem um controle independente de temperatura em diferentes zonas, ele tem menor perda de carga na tubulação, devido a eles utilizarem tubos menores, então você consegue ter uma economia no cobre, e ele utiliza menos espaços externos, né? Porque como são bastantes unidades evaporadoras, e eu tenho somente uma unidade condensadora, ela é um pouco maior, mas compensa a quantidade de evaporadora para uma condensadora só, tá? E a desvantagem dele é que o custo inicial, né, ele é muito elevado em relação a outros sistemas, mas com o passar do tempo, por ele ter essa economia absurda, acaba compensando. Ele é um sistema complexo, né, para implantação, então exige mão de obra qualificada, e a manutenção dele também é um pouco complexa. Então, essas daí são as desvantagens dele, tá? Do sistema de VRV e VRF. Próxima unidade é a unidade de tratamento de ar, a UTA. Essa unidade ela é um equipamento com várias funções de controle de ar. Ele trabalha com todas as propriedades do ar, que eu tinha mencionado lá no início lá do ciclo da climatização. Ele trabalha com filtragem, ele trabalha com aquecimento, ele trabalha com resfriamento, com a umidificação e desumidificação. Aqui a gente tem um esquemático dele de como é que ele funciona. Então, ele funciona da seguinte forma. Aqui tem a saída de ar para o ambiente e aqui é o retorno. Geralmente, o ar que retorna para o ambiente, parte dele é exaurida, né, para fora do ambiente,
enquanto ele faz a renovação do ar externo também. E aí, esse ar que retorna, ele faz uma mistura com o ar externo, né, fazendo a renovação do ar, e aí ele vai passando por filtros. Aqui tem, no sistema UTA, ele tem várias camadas de filtro, dependendo da solicitação do cliente ou da especificação que ele quer, você consegue colocar vários filtros. E aí a gente tem uma serpentina de resfriamento, uma serpentina de aquecimento, a gente tem uma serpentina de reaquecimento, né, para, por exemplo, se você precisar de um ar quente, eu consigo utilizar outra serpentina para fazer recuperação de calor. Isso daí é um sistema que eles utilizam para economizar energia. A gente tem um umidificador e um eliminador de umidade também. E aí, no final dele, tem um atenuador de ruídos. Então, ele é um sistema completo. A gente consegue definir a propriedade do ar, por exemplo, eu quero um ar a 24 graus com 70% de umidade relativa. Você consegue setar e esse sistema ele consegue fazer o controle e te entregar o ar da forma que você quer, tá? Esse sistema de UTA, ele é mais aplicado, eu já vi ele sendo aplicado muito em indústrias farmacêuticas e hospitalares, mas só que ele também pode ser utilizado em alimentícios, automação, eletroeletrônica, química, shopping, aeroporto, setor hospitalar, e entre outros, tá? Mas como eu já trabalhei um pouco tempo nessa área, eu só vi sendo utilizada em hospitais mesmo, tá? Quais são as vantagens aqui da UTA? Ela tem um controle preciso, né, do ar no ambiente. Como ela tem modos separados, o controle é possível a gente ajustar essas características do ar conforme a necessidade do ambiente. Ela ela tem eficiência energética. Ela utiliza tecnologias avançadas, né, de controle. Então ele consegue fazer com que reduza o consumo de energia. Ele tem a flexibilidade de aplicação, né? Como ele trabalha de forma ampla, ela consegue atender necessidades específicas. Como é que o meu mouse bugou de mim aqui? Bom, outra vantagem dele é a melhoria da qualidade interior. Como ele tem processo de filtragem do ar, essa daí é uma grande vantagem dele, porque ele pode remover partículas de poeira, poluentes e alérgenos, né? Os outros sistemas de ar-condicionado, a gente não tem essa vantagem. Geralmente, esses sistemas de filtragem têm que ser feitos de forma separada, tá? E, por fim, ele tem uma manutenção centralizada, ou seja, deu algum problema em algum módulo, tá tudo ali junto, então você consegue já detectar de forma fácil, tá? Não que seja simples assim a manutenção dele, mas só que como tá tudo junto ali, você não precisa ficar procurando em qual parte do sistema que está ocorrendo o problema. E aí a desvantagem desse sistema, né, é que ele tem um custo elevado, né, como ela consegue fazer o tratamento completo do ar, obviamente ela é um sistema caro, ele precisa de um espaço, né, para ser instalado, porque como as unidades elas são modulares, ela requer um espaço maior do que os outros sistemas de ar-condicionado. Ela tem a complexidade, né, da instalação e da manutenção. No slide anterior eu falei que a manutenção dela é fácil, mas é fácil no sentido de localizar o problema. Mas a manutenção dela é um pouco difícil. E ela gera bastante ruído. Tanto é que no final dela, nesse slide aqui que eu tinha mostrado, eles colocaram até um atenuador de ruído para que esse ruído ele não seja passado por dentro da tubulação, tá, gente? Bom, essa daqui foi a unidade de tratamento de ar da UTA. Vou falar aqui agora, para finalizar, da câmara fria, tá? A câmara fria, ela já saiu um pouco da parte de refrigeração e a gente entra um pouco no tema de congelamento. A câmara fria ela serve para resfriar também, ambiente ou produtos, mas ela é mais utilizada também para congelamento, para proteger produtos perecíveis, tá?
necessita tipo, controle de energias baixas. Geralmente ela é utilizada no ramo alimentício e hospitalar, e o princípio básico de refrigeração dela é semelhante aos demais. Aqui a gente tem deixa eu ligar o líder aqui. Aqui a gente tem a nossa parte condensadora, né? Aqui a gente tem aqui o compressor, aqui a gente tem um reservatório, atrás a serpentina com evaporador. Aí eu coloquei aqui condensador, a porta de acesso e o sistema de controle de temperatura, que fica do lado externo, né? E aí, como a gente bem sabe, câmara fria, né? Ela tem parede com camadas e camadas de isolante para que ele não perda a temperatura interna, tá? Aqui é a parte interna da câmara fria. Então, a gente pode ver aqui que temos esse daqui não seria o evaporador dele, mas o nome disso daqui são forçadores de ar. Ele é semelhante a um fan coil, por exemplo. Ele tem a serpentina, né, que passa aqui atrás. Então, o fluido ele passa aqui por ela, faz o resfriamento da serpentina, e o forçador de ar faz com que o ar recircule e vá passando, diminuindo a temperatura. Tá? De câmara fria é isso. E aí, para finalizar, eu vou falar só um pouquinho aqui, só dar uma pincelada sobre distribuição de ar e seus principais componentes. Tá? A gente tem aqui algumas variedades no elemento de distribuição de ar, que é utilizado no dia a dia. Então, aqui, primeiramente, a gente tem o duto quadrado, né, e retangular. Ele é feito em chapa de aço galvanizado. Existe também o formato que é oval, e ele é mais conhecido como giroval ou espirodutos. E tem também os dutos redondos, né. Esses modelos aqui circulares, ele é utilizado porque eles promovem tipo, menor perda de carga no dimensionamento de distribuição do ar. Isso daí é um fator muito importante na hora de fazer esse dimensionamento. Quanto menos perda de carga, melhor. Os modelos retangulares eles são mais utilizados devido à questão arquitetônica. Por exemplo, quando tem pouco espaço no entre-fogo. Então, para compensar essa falta de espaço, o que o pessoal que projeta esses dutos fazem? Para eles manter a seção transversal constante, eles diminuem um pouco a largura e aumentam um pouco o comprimento. E aí você consegue ter a mesma área, porém você tem uma altura menor. E aí você consegue fazer o encaixe dele no entre-fogo, tá? Temos também aqui o duto de chapa preta. Ele é muito utilizado nisso. Opa! Posso contribuir? Volta um slide anterior, por favor. Claro. Você que tem bastante gestor de obra aqui, eu acho que tem 2 pontos, assim, que é meio que macete e sim, quem faz bastante obra de duto. Sim, pode Max falar. Max vai lembrar de um trecho, assim, o que o fornecedor mais tenta engambelar a gente e tem que tomar muito cuidado, a gente vai ter isso no hotel. A espessura de chapa. Espessura de chapa, projeto é Quem confere espessura de chapa? Cara, quase ninguém. Acredita no fornecedor, e acredite. O fornecedor quer ganhar dinheiro em cima de espessura de chapa, que é em projeto, mas ninguém pega um paquímetro e vai lá conferir. Em Juiz de Fora, exato. Em Juiz de Fora, eu peguei isso no fornecedor, falei, tá fora. Então ele tá tentando engambelar a gente. Parque das Bandeiras, aconteceu isso um problemaço. Então, acho que esse é um ponto importante para alertar. Um outro ponto importante também é referente a... Os fornecedores usam uma espessura de chapa, às vezes, menor que norma, mas eles usam um recurso que é fazer um reforço. Você vê, geralmente, na seção... Ele faz um X, assim, na seção. Então, quando você vê isso, é permitido por norma, mas ele está otimizando o projeto para te entregar uma rede mais leve. Mais leve e, consequentemente, mais barato, exato. Só para contribuir. Não, beleza. Obrigado, Brian. É interessante esse ponto que o Brian falou, da espessura de chapa, que teve um projeto de instalação que eu não participei, mas eu vi por fora, assim, que o pessoal estava usando uma chapa com uma espessura menor. E o que estava acontecendo? Como era um projeto de exaustão de ar, de cozinha, a velocidade do ar que passava por esses dutos era altíssima. Então, o que acontecia? Começava a vibrar. Vibrava muito, porque a chapa ela era mais fina. Então, isso daí é um problema que pode acontecer devido à espessura de chapa. E, em contrapartida, o que pode acontecer também com um duto com a chapa menor é que você precisa utilizar mais apoio para
suportar o próprio peso do duto. Porque se você, geralmente, utilizando uma chapa maior, você tem um espaçamento. Se você utilizar uma chapa menor, esse duto ele começa a entortar, se você não utilizar bastante reforço para segurar o duto, tá? Então, obrigado aí pela contribuição aí, Brian. Bom, voltando aqui, o duto de chapa preta, né, que eu havia comentado, né, que ele é utilizado bastante em sistema de exaustão, quando tem coifas, coifas com gordura, essas coisas assim, a gente utiliza muito o duto de chapa preta, tá? Aí aqui a gente tem o duto de poliuretano, que geralmente o pessoal da área, eles falam que é o MPU, né? MPU é uma marca de um fornecedor, mas ficou tão famoso que o pessoal chama duto de MPU. É como se fosse... eu estou usando a Gillette ao invés do Presto Barber, entendeu? Ficou tão famoso que o pessoal utiliza essa nomenclatura. Ele é um duto com isolamento térmico, ele é utilizado em situações onde o ar ele pode... ocorre a possibilidade de perder temperatura durante o percurso, né, da evaporadora até o ambiente. E aí eles utilizam esse tipo de duto porque ele tem uma camada de poliuretano e alumínio gofrado nas duas partes. Alumínio gofrado é um alumínio texturizado, né? Utilizado para refletir a luz e fazer com que ele não receba tanto calor externo, tá, gente? Aí aqui a gente tem a porta de suspensão, que é utilizada em dutos Desculpa, essa daqui é a porta de inspeção. Geralmente, essa porta de inspeção a gente instala em dutos para fazer conferência, né? Tipo, preciso medir a velocidade do ar que está correndo no duto, preciso medir o ruído, preciso medir a temperatura. Então, geralmente, eles instalam essas portas de inspeção em locais estratégicos, tanto para fazer limpeza também, para fazer qualquer... Tem um detalhe, Vini, inspeção. essas portas, elas são normatizadas, de tantos em tantos metros tem que ter uma porta dessa, e normalmente em curvas, quando você faz curva com o duto, quando você faz curva com o duto, você é obrigado a instalar uma portinha, porque é onde acumula gordura, principalmente chapa preta, né, que vai passar gordura. Então, meio que é normatizado, assim. Legal, eu não sabia dessa, que tinha uma norma. Legal, bacana. Valeu, Brian. Mas tá topíssimo a utilização, cara. Parabéns. Antecipação. Obrigado, hein? Valeu. Ó, esse daqui é o duto flexível, né? A gente tem esses modelos de duto flexível. Pelo menos que eu conheço, né? O Brian souber de mais algum outro aí, puder contribuir também, seja muito bem-vindo. A gente tem aqui o duto de aço galvanizado, né? Ele é flexível. Ele tem esse formato de espiral aqui mesmo. A gente tem também com isolamento térmico. E tem o de PVC. E esse daqui são os colarinhos. Os colarinhos, basicamente, são luvas que faz a conexão do duto com a caixa plena, no caso. Eu vou explicar no próximo slide que tem uma caixa plena. E aí a gente tem esses colarinhos com dumper. Então, a gente consegue regular a vazão de acordo com um projeto, por exemplo, precisa ter vazão tal nessa boca aqui. Então, você vai lá, faz controle manual e prossegue com a instalação, tá? Essa daqui é a caixa plena, que eu havia comentado no slide anterior. Essa caixa aqui, ela tem a função de fazer a distribuição uniforme do ar, né, nos difusores. Ela é utilizada também na saída das máquinas, ou então quando tem uma caixa de mistura, você precisa de fazer ligações com outros sistemas, então você constrói uma caixa dessa daí, que é uma caixa plena, tá, gente? Temos também aqui a lona, né, que é a lona que a gente faz a ligação entre a máquina e o duto. A função dela é absorver a vibração do motor, fazendo com que essa vibração passe para os dutos, né? Se a instalação do duto for diretamente na máquina, devido à vibração, pode ocasionar tipo, a folga dos parafusos e a fixação do sistema, que segura os dutos, né? Isso daí é tudo pro menu da vibração, tá, gente? E aí, para finalizar, eu quis colocar aqui
os dampers, né? 3 tipos de dampers que é mais utilizados aí no mercado, né? Que é o damper porta-fogo. Ele tem geralmente tem um fusível de ativação aqui, que quando ele detecta fogo, ele é acionado, e aí ele faz o fechamento aí, fazendo com que bloqueie a chama, a fumaça para o outro ambiente. A gente tem o damper de ar, né? Ele tem a função de controlar a vazão no ambiente. Ele pode ser feito de forma manual ou de forma automatizada, vai depender do fabricante. Existem dampers com aquele motor de passo que consegue fazer a abertura e fechamento dele de forma remota. E também temos o damper sob pressão. Esse damper sob pressão ele tem um funcionamento simples, né? Ele abre as valetas, né, quando o sistema de duto tem alguma pressão. Se tiver uma pressão, a própria pressão vai fazer com que as valetas façam a abertura, né? E aí, quando não houver nenhuma pressão, ele fecha novamente. E é isso, galera. Eu coloquei umas referências aqui de onde eu peguei algumas das informações. Algumas imagens eu retirei da internet também, porque eu estava com um tempo um pouco corrido aí para montar essa apresentação para vocês. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser contribuir com alguma outra coisa aí, pode ficar à vontade. Como eu sei que tem gente nova, Vini, vou Oi? contribuir só nesse. Eu vou contribuir só nesse finalzinho aqui. Opa, O que é legal falar também na parte, como a gente lida muito com a parte de distribuição da rede, sim. é legal a gente avisar a galera mais nova aí que assim, tem a rede no TDC, a fixação no TDC, e tem Sim. também, que é um outro, que aí assim, é um preço, e tem também a fixação, a junção entre dutos, soldado. Dependendo Soldado. do projeto, eles exigem Uhum. soldado. Principalmente em exaustão. Normalmente, você vê exaustão com TDC, que é uma chapinha lá, eles colocam um parafusinho, ou soldado. Sim. O Burger King só exige soldado. Então, essa contratação é um outro negócio. O tempo para fazer isso também é um outro negócio. Então, acho que esse é um ponto interessante aí para falar. Legal, legal. Não sabia. Eu já ouvi falar de TDC, mas eu não sabia que tinha a opção de usar duto soldado. Para mim era encaixe, dobra e rebita aqui, rebita ali. Tá tudo certo. Boa. Mas legal, legal. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algo a falar? Parabéns, Vini. Maravilhoso. Sabe? Primeiro, Parabéns, grata surpresa saber que o nosso Vinícius aí é... Especialista. Nossa, eu atrapalhei você, Pâmela? Não, pode falar. É que meu áudio estava baixo aqui. Top demais, enquanto vocês vão aí. Top demais. Isso, muito, muito, muito bom. Parabéns, Vini, pela apresentação aí, foi muito boa, bem consistente, completa aí, abordou vários assuntos aí, parabéns. E agora a gente já tem alguém para tirar dúvida aí de ar-condicionado, hein? Tá, obrigado, gente. Eu só vou pontuar aí, tipo, não é querendo tirar da reta, mas eu fiz estágio com projetos de ar-condicionado durante 6 meses. Então, para quem não sabe, eu fiz FATEC, né, de refrigeração, ventilação e ar-condicionado. Aprendi muito lá e, cara, nesses 6 meses que eu fiquei lá, eu peguei tanta coisa, consegui pegar tanta coisa, Legal. mas eu nunca trabalhei na área, assim, tipo, envolvido na obra. Então, Agora não dá para tirar o corpo fora, não. Não, então, aí, por exemplo, esses macetes que o Brian explicou, por exemplo, pô, é coisa que quem tá na obra consegue visualizar melhor, mas eu de verdade nunca tinha visto. E, cara, é isso, show de bola. Gostei aí de passar para vocês aí esse conhecimento, tá? Boa. Fechou então, gente. Vou finalizar aqui. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Imagine, parabéns. Valeu, valeu. Valeu, falou. Valeu, Vitor.